Há 91 anos atrás, estourava uma revolução que não só marcou a história de São Paulo, mas também a história do Brasil. Mais de 40 mil homens uniram-se para combater o autoritarismo de Vargas, pois o próprio havia instalado uma ditadura que não só omitiu os direitos dos paulistas, mas também cassou a Constituição de 1891. Pessoal, essa revolução chama-se Revolução de 32 ou Revolução Constitucionalista, que marcou muito a nossa história, mas principalmente a Era Vargas. E pessoal, nós iremos entender melhor como que tudo isso aconteceu e quais foram as consequências, beleza? Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Quer Saber Sobre História. Aqui quem vos fala é Rafael Bertolucci. Então, roda a vinheta. Bem pessoal, para nós começarmos aqui, temos que entender o contexto nacional naquela época. O Brasil vivia na famosa Era Vargas, que durou de 30 até 45, com seu único líder, Getúlio Vargas. Óbvio porque o período se chamava Era Vargas. E as primeiras medidas de Vargas foi suspender a Constituição de 1891 e também remover os governadores dos estados brasileiros, colocando assim interventores de sua confiança para conseguir governar numa boa, em total paz e sem ter dor de cabeça com a oposição, já que ela não existia. Em São Paulo não foi diferente, e o interventor escolhido para governar São Paulo foi um pernambucano não civil, João Alberto, o que não agradou muito a elite paulista, porque a própria queria um paulista e um civil para governar São Paulo. E com isso começaram as primeiras reclamações, e Vargas, vendo a reclamação da elite, resolveu colocar o paulista Pedro Toledo no cargo para ver se a elite ficasse um pouco mais sossegada e mais quieta e satisfeita, beleza? Mas mesmo assim não agradou muito, porque o próprio não possuía nenhuma autonomia política, fora que também ele era visto como um fantoche de Vargas do que um governador autônomo. E sendo bem sincero aqui pessoal, naquela época ninguém governava, quem de fato mandava aqui no Brasil era Getúlio Vargas, porque ele estava acima de todas as leis. E foi assim pessoal que começaram as primeiras manifestações contrárias ao governo Vargas. E as principais aconteceram na capital São Paulo e também nas grandes cidades no interior. Mas a coisa começou a ficar feia mesmo no dia 23 de maio, quando a sede da Liga Revolucionária, um grupo de apoio do governo de Vargas, foi invadida por estudantes de oposição. E nesse episódio foram mortos 4 estudantes, sendo eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Foram eles que deram origem àquela famosa sigla MMDC, que é muito comum você encontrar em propagandas pró-São Paulo daquela época e é muito comum você encontrar também em prédios militares aqui no estado de São Paulo. E pessoal, uma curiosidade aqui, que em 2004 a lei foi alterada incluindo mais uma letra, tornando-se MMDCA. E o A vem de Alvergas, um sujeito que acabou sendo ferido no dia, mas morreu 3 meses depois do ocorrido. E bem pessoal, a morte desses jovens foi o estopim ideal para começar uma revolta armada em São Paulo há 91 anos atrás, no dia 9 de julho de 32. E pessoal, a junta revolucionária começou a convocar os primeiros combatentes para o conflito e chegaram a reunir mais de 200 mil pessoas. Mas eles conseguiram armar apenas 45 mil, pois São Paulo não tinha dinheiro suficiente para armar toda essa galera. Então eles conseguiram armar apenas 45 mil, que foram para o combate, lutar contra 100 mil pessoas do Exército Brasileiro, da Marinha e também da Polícia Estadual dos Estados Brasileiros, liderada por Getúlio Vargas e pelo general Eurico Gaspar Dutra. Bem pessoal, basta destacar aqui também que havia 2 tipos de grupos, os que queriam a autonomia de São Paulo e também os que queriam se separar do Brasil. Então, eles meio que uniram-se para combater um inimigo comum, Getúlio Vargas. E pessoal, foram mais de 40 mil pessoas lutar contra 100 mil. E os principais objetivos do pessoal que queria autonomia, eles queriam a elaboração de uma nova Constituição e também a realização para eleições presidenciais, algo que havia sido suspenso lá em 1930 devido à Revolução liderada por Vargas. E bem pessoal, as primeiras medidas de Vargas foi
bloquear o Porto de Santos para impedir que os revolucionários adquirissem armas de forma clandestina. Mas não adiantou muito, porque eles conseguiram de forma aérea, tanto que eles chegaram a conseguir aviões de guerras para usar no combate. E uma curiosidade aqui, pessoal, novamente, que os aviões utilizados para a guerra foi fundamental para causar o suicídio de Santos Dumont. Devido a Santos Dumont observar a sua invenção sendo utilizado para o mal, ele acabou se matando no dia 23 de julho de 1932 por conta do agravamento na depressão. Continuando aqui o nosso vídeo, as principais batalhas aconteceram no interior de São Paulo e também na capital. E bem, pessoal, após 3 meses de lutando aqui, pois São Paulo não teve muito apoio de outros estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Paraná, ele acabou sofrendo alguns baixos, e assim, no dia 2 de outubro, ele acabou rendendo-se, dando fim ao conflito. E bem, pessoal, apesar da derrota de São Paulo, o seu pedido foi atendido com a elaboração de uma nova Constituição que viria a acontecer lá em 34, mas ela caiu bem rápido, lá em 37, quando Getúlio Vargas causou um golpe de Estado, o famoso Estado Novo. E bem, pessoal, mais de 3.000 pessoas foram mortas no conflito, e atualmente 713 combatentes encontra-se no monumento do Ibirapuera, lá em São Paulo. E por ironia do destino, pessoal, foi inaugurado por Getúlio Vargas. E bem, pessoal, ao lado do monumento, lá que é um grande mausoléu onde encontram-se os combatentes, está as ruas 23 de maio e 9 de julho, que homenageia o dia da Revolução de 32. E foi tão impactante, pessoal, que esse dia virou feriado estadual aqui em São Paulo, beleza? E bom, pessoal, esse é o vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau! E até a próxima. E avante, Brasil!